Estamos mais uma vez aqui no IDEC para conversar sobre alguns assuntos e nos tem sido perguntado quais são as atividades que são desenvolvidas rotineiramente dentro do IDEC. E muito especificamente, nós observamos muitas perguntas a respeito de terapias de vidas passadas e regressão de memória. Dentro do IDEC, nós temos, dentro das ações terapêuticas e de estudo, o estudo da paranormalidade, do psicotranse, do psicodrama regressivo, do psicoanimicodrama, que é o psicodrama feito com grupos. Temos a regressão de memória e a possibilidade da terapia de vidas passadas. E para entender o conceito de terapias de regressão de memória e terapias de vida passada, nós temos que pontuar alguns aspectos. Primeiro aspecto, nossa consciência extrafísica. Se tem uma ideia, que a ideia materialista, que a nossa mente seria um subproduto do cérebro biológico, como se uma estrutura biológica pudesse formar uma substância, um elemento tão sutil e com uma capacidade tão grande como é a nossa consciência de armazenamento, elaboração e por diante. Na verdade, o nosso corpo físico, assim como o nosso cérebro biológico, não passa de um robô biológico. É como se nós fôssemos um celular. Nós podemos fazer uma analogia com um telefone celular. Eu sou um robô igual ao meu telefone celular. O telefone celular ele só vai ser acionado, se movimentar e trazer alguma informação, alguma imagem, a partir do momento que alguma torre gere um campo eletromagnético e ele capta. A mesma coisa o meu soma, o meu corpo físico, assim como o meu cérebro e minha estrutura do sistema nervoso. Ela só vai reagir a partir do momento que ele receba uma onda eletromagnética, que está na minha consciência. Minha consciência que está num campo extrafísico, onde estão todas as consciências, e lá é um assunto até interessante para se discutir, como são feitas as ligações vibracionais dessas consciências todas, aí que estão sempre num campo psíquico que fazem parte dessa psicologia da nossa psicosfera total. Bom, nós entendemos que nós temos na nossa estrutura psíquica o subconsciente, o consciente e um superconsciente. O nosso consciente é o dia a dia, é o que nós estamos usando aqui, guardando, armazenando as mensagens, as memórias atuais, recentes, e tudo aquilo que está guardado no subconsciente e que eu tenho necessidade de utilizar. Eu penso, por exemplo, o nome de uma pessoa que eu não me lembro de momento, eu aguardo um pouco, aquilo vem do meu subconsciente, eu passo a empregar. Alguma coisa que eu vá fazer e não me lembre realmente como é que faz aquilo, tenho dúvida, uma localidade, por exemplo, eu aguardo um pouco, aquilo vem da onde? Vem do meu consciente? Não, ela vem subindo do meu subconsciente, onde tudo está guardado. Aí se questiona, fala, e o inconsciente? Olha, inconsciente, existe inconsciência? Se existisse inconsciência, não faria sentido, porque o inconsciente seria o inconsciente onde eu não tenho nenhuma percepção dele. Então a inconsciência não faz parte de mim. Esse é o raciocínio, é a lógica. Se é uma inconsciência, ela não faz parte de mim. Ela está inconsciente. Então não existe. O que existe? Existe baixa percepção. Então isso que é chamado de inconsciente, para nós, é uma subconsciência, porém com baixa percepção. Não consigo perceber. Porque toda a minha história, todas as emoções, as situações que eu passei, todo o aprendizado, toda a minha experiência, como consciência, encarnada ou não, ela é armazenada e trabalhada em níveis de subconsciência, níveis mais profundos ou níveis menos profundos. Quando eu tenho, por exemplo, um trauma, e esse trauma hoje começa a aparecer como uma fobia, um toque, uma mania, uma angústia, uma depressão não reconhecida, um pânico, uma coisa desse tipo, o que quer dizer isso? Se eu não consigo hoje reconhecer, mas o que ocorre com você? Para um paciente chega, ele tem uma sintomatologia, e se pergunta, mas você sabe de onde vem isso? Eu falo, doutor, eu não sei.
Eu não sei, eu sinto, mas não sei, não sei de onde vem. Não existe uma coisa que vá acontecer do nada. Tem que existir algum fato, alguma evidência para que haja uma sintomatologia, que haja um sintoma, que haja uma sensação, uma emoção, enfim. Para que isso ocorra, eu devo ter isso guardado num banco de memória meu que está no meu subconsciente. E que a partir desse momento começa a ser perceptível. Ele é perceptível nas reações físicas, nas reações psicológicas. Eu ainda não consigo identificar. Com o estado de indução, que pode ser feito com indução hipnótica ou um relaxamento, e tem indivíduos que têm mais facilidade até para isso, e ele vai acessar esses bancos de memória que estão no nível subconsciente. E aí sim eles passam a ser perceptíveis. Aquilo que era imperceptível e que é tido e chamado como inconsciente, para nós está nos bancos profundos do subconsciente. E quando começam a incomodar hoje, é que eles estão prontos para serem equacionados. Eles precisam ser terapeutizados. Então toda a sintomatologia clínica, sob o ponto de vista psicológico, esses conflitos, essas doenças psicológicas, psiquiátricas, elas na verdade são um afloramento, imersão de conteúdos de campos inferiores de subconsciência, que passam a ser perceptivos. E às vezes vêm perceptivos em forma de sonhos, devido sonhos repetitivos, e ele acha que aquele sonho tem realmente sentido para ele, que faz parte da vida dele, mas ele não sabe definir. E na terapia regressiva e na terapia de vidas passadas, isso pode ser localizado. Isso começou com terapia regressiva inicialmente. Se fazia final da década de 50, década de 60, isso começou a tomar uma dinâmica maior e a terapia era regressiva até o período intrauterino. Então, observando que o feto, ele já na consciência dele, começava a fazer gravações de situações, emoções, conflitos que a mãe tinha, as pessoas que estavam ao redor, ele gravava. Só como ele não racionaliza, o feto não tem essa capacidade de racionalização, ele gravava como fosse dele. Então, angústias, problemas, traumas, negações, rejeições, ele tinha como que ele realmente tivesse aqueles pensamentos, aquelas ideias. E quando se fazia a regressão ao período intrauterino, era feita uma reprogramação, uma ressignificação, mostrando para essa consciência a situação que ele estava e que aquelas mensagens foram gravadas de terceiro, da mãe, do pai, das pessoas que estavam ao redor e que não fazem parte dele, não fazem parte da vida dele, do conteúdo dele, que ele não tem que existencializar e seguir o mesmo roteiro das pessoas que ele subtraiu e gravou as emoções, as sensações. O interessante é que nesse período de estudo, que se fazia terapia regressiva até o intrauterino, e isso era muito interessante, ajudou, foi um avanço na terapia, por eventualmente traumas que apareciam na adolescência, na idade madura, idade adulta, na regressão via que isso tinha ocorrido no período intrauterino, no período do nascimento, na primeira infância e por diante. O indivíduo não tinha como fazer o reconhecimento disso, nem para fazer uma análise, uma psicanálise do evento, porque ele era desconhecido, estava em bancos profundos de subconsciente. E com a terapia regressiva, você conseguia trazer essa situação novamente, o indivíduo revivia isso e o terapeuta tinha a possibilidade de se ressignificar e fazer a reprogramação disso tudo. Uma coisa interessante que se observou, que alguns indivíduos que era feita a regressão de memória, eles passavam para outras histórias, que não tinham um nexo com o período intrauterino, histórias de indivíduos adultos, maduros, falando sobre histórias ocorridas em séculos passados, identificando locais, lugares, pessoas, e isso foi estudado, procurando essas situações, o nome dessas pessoas, as datas, e indivíduos que não tinham a capacidade de ter conhecido determinados locais, como muitos de nós aqui, que apareciam em regressão, aparecendo